O que você acha que seriam os critérios mais importantes para não superestimar os valores dentro do orçamento? Então, sobre essa parte de superestimar, eu acho que entra também a questão de ficar subestimado, né? Eu acho que acontece mais hoje, vendo na prática, que o que acontece mais é de eu receber orçamentos que estão com preços Um preço abaixo, menor? com preço menor do que maior. Eu não sei se você já teve alguma experiência, algum contato com isso, mas eu vejo que acontece muito mais de as pessoas estarem errando para menos do que para mais. Mas o que eu sempre gosto de avaliar quando eu faço um orçamento, né? Eu acho que eu posso pontuar aqui o seguinte: a gente tem algumas referências, né? Que nem você falou, a gente trabalha com o Sinap, com o Cube e tudo mais. Só que a diferença é que na obra privada a gente tem que fazer basicamente um orçamento voltado totalmente para aquela empresa, como que aquela empresa trabalha, como que ela flui, quais os funcionários que tem. Então, quando você faz um orçamento, você tem que fazer um orçamento que é específico para aquela empresa e que realmente seja utilizado pela obra. Então, eu vejo que um dos principais pontos aí, talvez, de ficar superestimado, às vezes utilizando o Cube, algumas coisas assim, ou o Sinap também, acho que dá pra gente contar um pouquinho mais pra frente algumas histórias aqui. Mas eu vejo que quando a gente faz um orçamento, a gente tem que focar especificamente naquela empresa e não levar como base algumas outras referências, às vezes alguns preços que nem é daquela região que você tá. Então, o que acontece, às vezes, de ter referência de preço, mas às vezes está numa cidade do interior que aquele preço não é condizente. Então, assim, você focar no orçamento, na empresa, na localidade dessa obra, né, para você ter um orçamento mais assertivo e para você não errar tanto também. Eu sempre falo aqui, né, para as pessoas, sempre façam a curva A ali da curva ABC. Sempre analise a curva A da curva ABC. Não sei se você já chegou a fazer uma curva Sim, ABC ou sim. não. Já? Gente, ajuda muito mesmo, porque você acaba focando nos principais itens Focando no da que é obra. principal. Sim. Isso, foca no que é principal. E, inclusive, eu já peguei alguns erros de orçamento, inclusive, esse que eu vou contar foi para mais, mas eu sempre pego para menos. Mas para mais, que é o seguinte, quando você analisa ali a curva A, você consegue ver as atividades que estão como principais. E basicamente a curva A, gente, é 20% das atividades ali, no caso, representam 80% do custo, né? Basicamente é uma média, isso não é como regra, mas é uma média. Mas eu já peguei casos, por exemplo, que eu vi que a gente trabalha muito com coeficientes, né, quando faz um orçamento, e eu vi que um dos coeficientes dos equipamentos, dos maquinários da obra estava duplicado. E apareceu justamente equipamento já um dos principais itens lá da curva A. Então eu vejo que quando a gente faz essa análise da curva A, realmente, não é fazer por fazer, ou enfim, às vezes, é um resumo do orçamento. Não, a curva ABC ali, os principais itens da curva A, é justamente para você focar no que você pode, no caso, estar distorcendo, tanto para mais quanto para menos. Então, eu sempre dou essa O que dica vai aqui de. mais impactar em você analisar aquilo ali, né? Isso, exatamente. Porque eu vejo que talvez muitas pessoas, e eu inclusive no começo, eu me, tipo, como é que eu posso dizer? Eu queria abraçar o orçamento inteiro, enfim, e às vezes a gente acaba se preocupando com alguns detalhes, às vezes que são mínimos, mas a gente tem que se preocupar com o que realmente vai impactar no orçamento. Então eu vejo que sempre analisar a curva A, referente tanto à quantidade, às vezes está uma quantidade muito fora do que você imagina, verifica realmente se a quantidade está, se não tem alguma coisa multiplicando a mais. O preço também Uhum. já aconteceu comigo também, de, por exemplo, na curva A, tá algumas atividades que não fazia tanto sentido. E quando eu fui ver, o preço, na verdade, não estava condizente com a unidade daquele insumo. Então, pode acontecer também. Então, vamos supor aqui, vamos por exemplo, tubulação de PVC. Muitas vezes a gente recebe as cotações de tubulação de PVC e aquele valor que está lá é por barra. E às vezes no nosso orçamento está por metro. Então, sempre quando a gente tem que
fazer essa parte da validação dos preços também validar se está condizente, né? Porque basicamente o orçamento é você ter as quantidades, você ter as cotações e você, enfim, ter os outros custos também por parte do BDI. Então, sempre que eu falo, analisem esses custos que a gente tem da curva A, que faz muita diferença. Então, acho que se você focar nessas coisas que eu falei aqui, você consegue perceber onde que pode ter essas divergências, tanto para mais quanto para menos. E não utilizem referências assim, valores por metro quadrado, e, gente, isso daí eu sempre acabo falando aqui que não, cada caso é um caso. O famoso clube? O famoso cube, muitas pessoas utilizam, eu sempre bato nessa tecla aqui.